Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial nesse instante, pedindo a Deus as bênçãos para esta tarde e noite de estudo, aonde conversaremos um pouco mais sobre a mediunidade e sobre todos os aspectos que envolvem esse fenômeno que é o fenômeno mediúnico. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um de nós, traga até nós a calma, a tranquilidade, o estado de espírito positivo, para que possamos conversar sobre essas propostas de estudo e, acima de tudo, aprender com elas. Abençoe, Senhor Jesus, a todos nós que estamos em caminho para uma mudança, para um novo despertar, para um ampliar de horizontes, para novos ideais que nos acercam. Abençoe-nos neste momento onde precisamos aprender um pouco mais, viver intensamente, doar intensamente e crescer acima de tudo. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, conversando um pouquinho antes da nossa prece com a nossa companheira Ana Regina, ela ficou com uma dúvida do estudo da semana passada, quando nós conversamos um pouco sobre o desencarne. E ela levantou uma questão interessante. Se aqueles que estão desencarnando com Covid, se eu estiver errado, Ana Regina, me corrija, se eles não deixam marcas no perispírito, se a doença não deixa marca, se eles desencarnam sem nenhum trauma no perispírito, seria em torno disso a dúvida? Seria sobre, como você disse, que como está havendo um desencarne coletivo muito grande, se Uhum. isso seria o caso de, eu tinha entendido que não ficaria marcado no perispírito, Sim, pelo fato de ser um desencarne de grandes, né, de grandes proporções, né? proporções. É uma questão assim que a gente precisa pensar com muita calma. Vamos tentar assim conversar a respeito dessa situação. Várias pessoas encarnaram já listadas para o desencarne nesse processo de pandemia. Entendi. Elas têm algum resgate, a gente não está aqui nem em condições de avaliar, muito menos de determinar que tipo de resgate é este, mas acabam desencarnando, né? Uns com a doença e outros até com sequelas da doença, como aconteceu essa semana aqui na nossa cidade. Nós tivemos vários desencarnes ligados à doença e um deles por falência renal, que é uma sequela ou uma possível sequela que a doença deixa. Como que isso fica no perispírito? Quando há um resgate e uma aceitação, são duas situações levadas em conta. O desencarne é tranquilo. Há a fase comatosa, a fase de sofrimento, a fase de dificuldade, mas a recuperação é quase automática. Não há um período de sofrimento. Mas existem algumas pessoas que estão se candidatando ao desencarne nesse meio. Aí a gente vai falar assim, mas as pessoas morrem antes da hora? Com certeza, poucos são os que morrem na hora que foi programado. A maioria absoluta da humanidade antecipa a morte por desrespeitar a vida. Limites de saúde, parâmetros de saúde, seja na alimentação, seja na compulsão, seja na drogadição, seja no uso discriminado, indiscriminado de medicamentos, nós vamos consumindo a vida e ao nos expor uma situação pandêmica, talvez nosso organismo não tenha reações. Não estava programado, mas se não fosse o efeito do vírus, seria o efeito de uma outra doença ou de alguma outra substância que fizéssemos uso, ia romper, porque a vida já está prestes a se romper. Estes desencarnes são dolorosos. Estes desencarnes são traumáticos.
porque não houve um resgate de alguma coisa. Não houve uma quitação de conta, houve um novo empréstimo de responsabilidade, porque desrespeitamos a oportunidade da vida, recursos orgânicos, tempo de trabalho, trocando isso por ambições, por uma vida tão superficial, ou buscando, né, a felicidade química e deixando de lado valores que precisam ser respeitados, entre eles a saúde. O nosso estado, então, de desencarne, ele vai variar muito, não só do que gerou a morte, mas de todo o caminho que levou até a morte. Então, quando a gente vê um desencarne de grande proporção, como a gente está vivendo na atual situação, que é essa questão da própria pandemia. Nós temos aí uma quantidade imensa de óbitos, né? De almas que retornaram ao mundo espiritual, grande parte compromissadas com a consciência cósmica, estão quitando para retornarem ao mundo aliviada de seus débitos. Mas alguns desses que estão partindo, infelizmente, partem ainda com a consciência travada, porque desrespeitaram os limites da própria saúde, desrespeitaram as orientações das organizações de saúde, porque deram valores a opiniões que nada tem a ver com a saúde e com o bem-estar. E esses acabam se revoltando no mundo espiritual, porque entram no estado de suicida inconsciente. Sem desejar a morte, se expuseram a tal ponto que consumiu a própria existência. Então, nem todos vão ter um desencarne traumático, mas alguns ainda vão ter. E isso não se dá apenas num processo de pandemia, também num processo de vida normal. Eu posso chegar ao final da vida, aceitar a minha desencarnação, mas quando a gente fazer aquela reengenharia de vida, eu vou ver que eu antecipei a minha vida muito por preocupações, por valorizar aquilo que devia ser valorizado de menos, e valorizei de menos aquilo que devia ser valorizado de mais. Então, a gente acaba não sendo aqueles espíritos completistas, que vivem existências longas, que fazem com que o próprio corpo físico se consuma, se exaure naturalmente, com um bom aproveitamento das provas. É bom essa reflexão, porque talvez a gente olhe para si mesmo e fale, será, meu Deus, que eu respeito os limites do meu corpo, da minha saúde, ou de alguma forma eu estou antecipando, queimando dos dois lados, como se fosse uma vela acesa nas duas pontas, e diminuindo um tempo que a divindade me proporciona para despertar e para crescer em consciência. Tarcísio, Pois não, Rê? assim, eu acho que não dá para generalizar, né? Porque a espiritualidade também aproveita, né? A situação, porque vai haver casos e casos. Alguns casos que a pessoa realmente precisava passar por isso ou não, mas ela vai encaixando, né, as pessoas e é um quebra-cabeça, eu vejo assim. E aí a gente pergunta assim, Rita, tem aquele que tem que resgatar, tem aquele que tem que espiar, né? como é que eu vou saber tem que refazer alguma coisa, cada caso é um caso. Como é que eu vou saber se eu realmente tinha que ter a doença, tá? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para impedir de ter a doença. Essa semana, conversando com a Marília, companheira nossa de trabalho, ela estava me falando da resposta imunológica à vacina. Então, ela disse que há pessoas que, mesmo vacinadas, não têm uma resposta imunológica satisfatória. E ela citou até mesmo o caso dela, que na família dela, uns tiveram a resposta total, uns uma resposta intermediária, e ela, que está na linha de frente, né, atendendo ali as pessoas doentes e tudo, não teve uma resposta imunológica. Ela falou assim, meu Deus, eu faço de tudo para não contaminar, mas se eu tiver que contaminar, eu aceito a vontade superior, porque eu já estou vacinada e o meu organismo não produziu essa resposta necessária. Então, realmente, cada caso vai ser analisado individualmente. Então, há pessoas, Ana Regina, que realmente vão levar traumas. Há pessoas que estão despertando no mundo espiritual
extremamente desequilibradas, que vão tomar raiva de toda uma situação social, porque confiaram, porque confundiram, porque não valorizaram, ou até mesmo porque realmente precisavam passar e não aceitaram a prova. Enquanto há outros que, pagando a dívida, se desprende de um passado que os limita e dá a eles condições de uma reencarnação plena, saudável, num mundo que caminha cada vez mais para um equilíbrio maior. Felizes somos nós que ainda estamos aqui. Alguns, né, passaram pela doença sem grandes sequelas. Outros tiveram contato, né, como eu trabalhei, cheguei a trabalhar 2 semanas com a pessoa contaminada e não peguei a doença sem nenhuma proteção extra, além da proteção que a gente se impõe do uso de máscara e da asepsia com álcool gel. E isso nos faz, assim, nos dá um acréscimo de responsabilidade. Porque se eu não estou doente, eu estou em condições de favorecer aqueles que estão. Seja através da minha postura, da minha oração, do exemplo que eu possa fazer. Nós estávamos conversando ainda ontem sobre o que nós devíamos aprender com esse tempo. E a pandemia, ela serve, no mínimo, para que as pessoas tenham um sentimento de empatia, de se colocar no lugar daqueles que perderam um ente querido, uma mãe, um filho, um pai, sentir a dor dessas pessoas e ser solidário. Fraternidade, né? Isso seria algo sublime se a humanidade tivesse desenvolvido. Mas um senso de responsabilidade e empatia é o mínimo. E a gente ainda não vê isso na sociedade. Então, ainda não estamos aprendendo com a própria doença. Maravilha, muito obrigada. Então, vamos dar sequência. Hoje é dia 18 de abril, né? 18 de abril é uma data especial para a doutrina espírita, porque é aniversário da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, faz exatamente 164 anos que Allan Kardec faz a primeira publicação do Livro dos Espíritos, daquela obra que viria quebrar o materialismo, que viria sacudir valores teológicos, científicos e morais, dentro de uma doutrina nova, que vinha nascendo naquele momento, e, ao mesmo tempo, demonstrando a importância da sua existência para o despertar da humanidade. Nós vamos começar hoje um capítulo pequeno, no seu tamanho, mas muito profundo, e eu gostaria que todos que estão participando diretamente conosco aqui ficassem atentos a essa proposta. Há muita confusão que se faz entre animismo, mediunismo, mistificação. Quando é que o médium está num processo anímico? Quando é que ele está mistificando? Qual que é a diferença de um para o outro? Por que que o animismo ele pode ser considerado um princípio mediúnico e a mistificação não? Quais são as diferenças básicas de tudo isso? A comunicação mediúnica, ela se dá apenas, nas palavras de Allan Kardec, quando se faz uma intermediação do pensamento dos espíritos desencarnados para os espíritos encarnados. A mediunidade de trabalho, a mediunidade estuante, a mediunidade ostensiva, como se queira definir, ela é aquela mediunidade que pode gerar comunicações, efeitos, materializações, transporte, movimentação de objetos. É algo que vem e transcende o campo do pensamento. Ela se plasma, ela se materializa em alguma forma. Por exemplo, o médium que psicografa, ele faz a materialização do pensamento daquele espírito que irradiou sobre ele. Na palavra vulgar e na acepção vulgar da mediunidade, todos somos médios, porque fazemos ligações mentais automáticas. Pensando no bem, sintonizamos no bem. Pensando no mal, sintonizamos no mal. Na maioria das vezes, transmitimos
os pensamentos que nos cercam, de acordo com a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Eles nos dirigem, eles nos envolvem, e nós vivemos numa comutação constante de pensamentos, o que já é um princípio mediúnico. Mas voltando para a mediunidade de trabalho. Algumas casas, né, que às vezes conversam conosco, lugares que têm trabalho, que não têm, perguntam qual que é o melhor trabalho para a gente iniciar numa casa que não tem um trabalho mediúnico. Pois bem, nós estamos perfeitamente anuídos com a ideia de Allan Kardec. Não se começa um trabalho mediúnico numa casa espírita fundando um trabalho de desobsessão. O trabalho de desobsessão é uma das opções de trabalho mediúnico. Uma opção que foi, de certa forma, organizada a partir da obra Desobsessão de André Luiz. Ele limitou o comportamento dos médiuns, orientou o procedimento dos trabalhos para que ela não tornasse mais uma apresentação circense do que uma reunião de propósitos elevados. Mas Allan Kardec em si não trabalhou com desobsessão. Allan Kardec tinha uma outra linha de trabalho, que era o trabalho das evocações, que é provável, que é possível, tanto que ele deixa isso claro na introdução do Livro dos Espíritos, na introdução da base da doutrina espírita. Ele deixa bem claro que a evocação ela é possível, ela é verdadeira, ela traz benefícios. E ele começava as reuniões mediúnicas, ele deu sequência, expondo médiuns ao exercício da mediunidade. Outro ponto também, que às vezes as pessoas chegam e falam assim, me disseram que eu tenho uma mediunidade. Baseado em quê? Você já foi experimentado mediunicamente? Não, então, isso aí que te falaram pode ser apenas, né, algum tipo de intuição que pode ser verdadeira ou falsa. Nós só podemos confirmar que a pessoa tem essa mediunidade ostensiva, estuante de trabalho, a partir do momento que ela é exercitada. Então, a reunião que deve ser implantada nas casas que não têm trabalho mediúnico é a reunião de exercício mediúnico. É uma reunião onde nós vamos aprender a meditar, a concentrar, a exercitar a psicografia, para que, com o passar do tempo, a gente possa observar se há valores mediúnicos que devam ser trabalhados. Então, aqueles médiuns que começam a despontar através do exercício, eles vão se aperfeiçoando para futuramente, dali, desta base, se fundamentar algum trabalho que a casa em si escolha, seja um trabalho de porte científico, de pergunta e resposta, de atendimento, de orientação, de desobsessão. O que não se deve fazer é pegar os médiuns que não foram experimentados e colocá-los de imediato em trabalhos mediúnicos de desobsessão, porque fazem com que eles confundam a própria essência do trabalho, se baseando no comportamento de outros médiuns que nem sempre está equilibrado, criando desequilíbrios, criando mistificações. A mistificação acontece sempre quando um médium, na ausência de um componente espiritual, forja uma comunicação. Ele finge que está sob a ação de algum espírito. Não há nenhuma entidade sobre ele, mas ele teatraliza uma comunicação. E Allan Kardec deixa bem claro no Livro dos Médiuns, a mediunidade nunca subiria aos palcos públicos para o entretenimento das massas. Então, mostra a falta de estudo da casa, que permite que chegue a esse ponto. Esta é a mistificação. O médium, ele sabe que não há nada através dele. Ele não foi experimentado. Eu me lembro uma história, por exemplo, do Livro dos Médiuns, que um senhor se apresentou a Allan Kardec dizendo que era um médium
escrevente, um médium psicógrafo, e que tinha uma boa experiência nisso, e queria que Allan Kardec o recebesse na sua reunião, que era habitualmente toda semana, né, para que pudesse também colaborar com a doutrina espírita. E Kardec fica desconfiado, né, daquela mediunidade assim que chegou até ele, que se ofereceu para o trabalho. Então ele convocou alguns médiuns da sua confiança e convocou esse senhor que se apresentou. Colocou eles numa sessão privada e deu a todos um tema. Hoje, eu gostaria de pedir à espiritualidade, aos mentores que, através dos médiuns, expressam suas palavras, seus pensamentos, que falem a respeito de determinado tema, de compaixão, de perdão, de caridade, de amor. Ele deu um tema. E os médiuns que já estavam experimentados por ele, que colaboraram na codificação, entraram em transe e psicografaram algo, um texto, uma mensagem, um poema a respeito. E aquele senhor que queria, pego de surpresa, porque não esperava um teste dessa, não conseguiu psicografar nada. E disse a Kardec que não estava muito disposto naquele dia, que o procuraria mais tarde. E nunca mais voltou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quando nós admitimos que alguém é médium sem experimentá-lo, sem observar o fruto daquela comunicação, nós estamos podendo empurrar uma mente fragilizada à mistificação. E é uma mistificação consciente. Porque se você fizer alguns questionamentos àquela comunicação, ela é vazia, ela é frívola, ela é superficial. E se você chamar o médium e perguntar a respeito daquilo, ele se sente ofendido e não volta mais. Eu me lembro na Mansão do Caminho, de Valdo Franco, sentado, uma médium, uma senhora, respeitava a sua frente, cismou que estava, né, recebendo a mãe dele, e deu uma comunicação que não tinha nada que fosse um demérito à mãe dele. Mas ele que conhecia a mãe sabia bem claro que aquilo ali não podia ser. Ou a médium, tentando agradar, submeteu-se a uma fictícia comunicação, ou estava sob a atitude de um obsessor. Sem perder tempo na avaliação, ele perguntou a ela: o que você sentiu na comunicação atribuída à minha mãe? E ela, sentindo-se ofendida, achando que estava agradando a ele, disse: por quê? Você não acredita? E ele disse: não, eu tenho certeza que não era ela. Essa franqueza faz com que aquela médium redobre a vigilância. Ah, mas se ela for embora e não voltar mais? É ela que vai estar perdendo. Reuniões mediúnicas são coisas muito sérias e nós vamos entrar agora num tema delicado. Será que a comunicação que está se passando através do médium fulano de tal, ela é uma mistificação? Ela é uma comunicação anímica? Ou ela é uma comunicação mediúnica? Nós precisamos amadurecer o entendimento para entender e compreender. A comunicação anímica, ela também é chamada de mistificação inconsciente. Olha que interessante. Inconsciente. Não há animismo consciente. O animismo consciente é a mistificação vulgar. É quando eu invento uma comunicação. Sou eu que estou inventando. É a alma que está inventando. É a ânima. Anímico. Mas quando ela é inconsciente, ela está partindo do inconsciente, do primeiro pavimento da casa mental. Lembremos que André Luiz divide essa casa mental em consciente, que é o pavimento do meio, onde nós estamos agora, no superconsciente, que é o
pavimento superior das idealizações, dos sonhos, das atividades oníricas, e no inconsciente, aquilo que está arquivado. Quando o inconsciente manifesta no consciente, o consciente precisa apagar, para que o inconsciente consiga colorir a sua comunicação. Como é que a gente pode entender isso de uma forma mais simples? Nós vamos fazer uma terapia de vidas passadas. E o terapeuta, através da hipnose, ele consegue bloquear o consciente para que o inconsciente irradie. Então, a comunicação, a terapia, tudo aquilo que se fala é gravado. Porque aquele que está falando, naquele momento, ele tem a consciência, mas quando ele voltar ao consciente, tudo se apaga. Porque tudo aquilo que foi colocado para fora volta para um compartimento inferior e o consciente vem eclipsar. É como se fosse um sonho que a gente teve, mas quando desperta tem pouquíssimas lembranças ou lembrança nenhuma, porque eles desceram para o andar inferior da nossa casa mental. O que nós vamos estudar nesse capítulo é uma comunicação anímica. O médium concentrado, apaga-se o consciente e a vida passada, as experiências traumáticas vêm à tona. Mas nós vamos entrar no capítulo para entender o que promove esse tipo de comunicação. Então, capítulo 22, emersão do passado. Em companhia do assistente, tornamos a segunda reunião semanal do grupo presidido pelo irmão Raul Silva, a cuja organização nosso orientador não regateava simpatia e confiança. Nós estamos no capítulo 22 do livro, e se passar apenas uma semana da excursão de André Luiz dentro do campo da mediunidade. Eles estiveram naqueles capítulos iniciais, fazendo aqueles primeiros atendimentos, depois dali saíram para uma série de outras funções, e agora retornou o dia do trabalho na casa onde Raul Silva é o dirigente encarnado dos trabalhos. O conjunto de trabalhadores não se alterara na constituição que lhe era característica. A pequena fila de obsessos, todavia, apresentavam modificações. Lembremos que o trabalho de Raul Silva é um trabalho de desobsessão muito antigo, né? Se ele está sendo relatado numa obra da década de 50, é um trabalho que regula a idade com essa obra. Então, nessa época, os trabalhos de desobsessão, eles tinham assistência. As pessoas que estavam com problemas obsessivos, elas assistiam, né, às sessões mediúnicas, era aberto a elas. Então, elas vinham para a sessão, sentavam, assistiam, e depois elas eram atendidas ali mesmo, naquele meio. O que é contraproducente, segundo as orientações mais novas da espiritualidade, principalmente para pessoas que não têm um pingo de entendimento daquilo que está acontecendo. O campo mental que elas fornecem é desfavorável à construção de um trabalho sólido. Então, naquele momento, elas estando ali, acabam, né, sentindo e complicando mais o espaço mental da reunião. O que deve ser feito para essas pessoas é um atendimento diferenciado, um atendimento de passe, uma orientação segundo o Evangelho, um atendimento fraterno, mas no princípio era tudo junto, tudo se dava dentro do trabalho de desobsessão. Então estavam presentes lá 2 senhoras, seguidas pelos respectivos esposos, e um cavaleiro de fisionomia fatigada. Integravam a equipe dos que receberiam assistência. Então, nós tínhamos 2 casais, mais um cavaleiro. Os médiuns da casa desempenharam caridosa tarefa, emprestando as suas possibilidades para a melhoria de várias entidades transviadas na sombra e no sofrimento,
com a colaboração eficiente de Dona Celina à frente do serviço. Nós vimos que Dona Celina, nesse grupo mediúnico, ela era um médium que se destacava pelo seu histórico de vida, pelo seu histórico de trabalho, pela sua renúncia. Ela já tinha um companheiro desencarnado que trabalhava no mundo espiritual, numa instituição socorrista, e que muitas das vezes também estava presente na reunião mediúnica, que acompanhava ela no culto no lar, e ela era a referência mediúnica desse grupo. Solucionados diversos problemas alusivos ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas cai em pranto convulsivo, exclamando. Então, o trabalho já estava mais ou menos caminhando para o final, e uma dessas senhoras, que estava na assistência, cai em pranto e começa a dizer: quem me socorre? Quem me socorre? E comprimindo o peito com as mãos, acrescentava em tom comovedor: covarde, por que me apunhalar assim, uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada? Meu sangue condenará o seu nome infeliz. E Raul Silva, que era doutrinador e dirigente encarnado dos trabalhos, aproximou dela e começou a conversar. Minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. Olvidar nunca. O Senhor sabe o que vem ser uma lâmina enterrada na sua carne, em sua carne. Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência para arremessar-nos à miséria, comprazendo-se depois disso em derramar o nosso próprio sangue? Sim, sim, ninguém lhe contraria o direito, a justiça, segundo as suas afirmações. Entretanto, não será mais aconselhável aguardar o pronunciamento da bondade divina? Quem de nós estará sem mácula? Esperar, há quanto tempo não faço outra coisa? Em vão procuro reaver a alegria. Por mais me dedique ao trabalho de romper com o pretérito, vivo a carregar a sombra de minhas recordações, como quem traz no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. Tudo por causa dele. Tudo pelo malvado que me arruinou o destino. E a pobre criatura prorrompeu em soluços, enquanto um homem desencarnado, não longe, fitava com inexprimível desalento. Perplexos, Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente, que nos percebeu a estranheza. Porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível que parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. Não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete, alegou Hilário curioso. Então, primeira observação de Hilário: não tem espírito nenhum incorporado nela. Ela está num transe, numa catarse, contando uma história, mas eu não vejo nenhum espírito próximo a ela. Aí André Luiz: sim, disse por minha vez. Observe em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado. Mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa irmã, de certa mensagem definiria a palavra de um homem, sem as características femininas da lamentação que registramos. Em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético que nos induza a assinalar fluidos teledinâmicos sobre a mente da médium. Então, o que André Luiz está falando? Olha só, tem um espírito, né, na forma de um homem, que está até certo ponto próximo a ela, mas não há uma ligação. Eu não estou conseguindo entender como ela está sendo intérprete, se é que ela está sendo intérprete dele, se não há nenhum
a ligação com o cérebro da médium. Aulus afagou a fronte da doente em lágrimas, como se lhe auscultasse o pensamento, e explicou: estamos diante do passado da nossa companheira. Olha o que ele está falando. Ela está voltando a um ponto da sua existência anterior ou de existências anteriores que está cristalizado. Há ali um momento, um crime que ainda não foi perdoado, uma situação emocional que ainda não foi digerida. Então, enquanto não há o perdão, não há uma libertação, ela está presa, mesmo reencarnada. Ainda há uma cristalização, como se a vida dela, naquele ponto, estivesse presa a uma realidade que ela não soube, dali para frente, viver. Ela reconstruiu uma nova vida, mas ainda não ressignificou aqueles sentimentos que estão cristalizados nesse crime. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Ante a aproximação de antigo desafeto que ainda persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa de que lhe ocorreu em cidade do Velho Mundo no século passado e entra em seguida a padecer insuportável melancolia. Então, olha só o que é uma crise anímica. Ela foi assassinada por aquele homem no século passado em cidade do Velho Mundo, na Europa. Não houve um perdão. E toda vez que ele aproxima dela, mesmo ela estando encarnada, mesmo ela não estando vendo ele, a presença, a vibração daquela alma a faz retornar ao crime. O consciente fica eclipsado, o inconsciente vem à borda e ela entra como se fosse numa crise, num surto psicótico. Falando coisas sem nexos, que alguém a matou, que fez isso, e quem acompanha ela nessa existência não consegue compreender. De que ela está falando? Quem que fez isso? E quando ela consegue sair desse surto aparente, que na verdade é uma comunicação anímica, ela sequer tem lembranças disso. Uma pessoa dessa sendo levada a um psiquiatra, a uma candidata a uma série de medicações hipnóticas que vão romper definitivamente com o consciente. E aí ela vai padecer mais ainda de uma ação dessa. Isso acontece nas casas espíritas? Sim. Se não com muita frequência, dentro de uma certa regularidade. Algumas comunicações, principalmente no campo da desobsessão, serão comunicações anímicas. Principal característica dessas comunicações: estado de total inconsciência do médium. Aí nós vamos falar assim, então toda comunicação inconsciente é uma comunicação anímica? Não. Não, porque existem médiums que são mecânicos, são raros, mas existem. Existem médiums que afastam do corpo físico, que têm uma expansibilidade maior e interferem muito pouco na comunicação. Mas no processo dela não há uma incorporação, há uma exaltação do passado. Não há uma outra entidade que está falando, e sim o passado dela vindo. É como se fosse uma terapia de vida passada. E o doutrinador é o terapeuta. Ele precisa ter uma delicadeza muito grande, porque qualquer trauma que ele cause à personalidade que está ali, naquele momento, em evidência, vai refletir no comportamento dela.
Porque é o mesmo espírito, apenas em estágios de consciência diferente. Parece algo complexo, mas não é. Se nós formos hoje fazermos um tratamento dessa área, né? Fazermos um retorno ou uma terapia de vidas passadas, com certeza, nós vamos ter comunicações anímicas, nós vamos falar personalidades que não batem com a nossa realidade do momento, mas que fazem parte da nossa herança cultural. Ô, Tarcísio, deixa eu te falar, mas aqui existe o processo obsessivo também, né? Porque existe uma entidade afastada, mas que é o que influencia ela, né? É o que leva ela a esse estado. Por isso que todo o processo anímico, ele tem um fator mediúnico. Tem uma entidade que faz com que se volte a um problema, a um processo, a um crime, a uma separação, a uma traição, a uma cristalização de sentimentos que precisa ser digerida. Lembra aqui que o doutrinador começou a falar com ela, né? Sobre o perdão. Porque se ela consegue perdoar, essa cristalização se desfaz e o animismo encerra. Mas enquanto ela não perdoar, ela não vai se libertar e nem libertar o espírito que já está ali num aspecto de sofrimento, porque ele também não consegue evoluir. Então, isso que a Ângela colocou é interessante. Todo animismo, ele tem um fator espiritual. E o fator espiritual é que desencadeia a crise, a lembrança que nos remete ao passado, mesmo que não seja visível. Ela está no campo vibracional. Aí a gente fala assim, mas meu Deus, se for assim, o que será de nós, né? Eu não sei o que eu fiz no passado, será que eu tenho crimes dessa... Por isso que a desobsessão, ela não é uma experiência para iniciantes do trabalho mediúnico. Porque na desobsessão, alguns casos desses vão ser trabalhados. E o doutrinador tem que ter tato. O Tarcísio, outra coisa também. Parece que aqui a influência do encarnado promove um sofrimento maior no desencarnado, que é alvo da desavença íntima dela, né? Porque a narrativa que fala que ele está num canto da sala, num estado também de sofrimento, não de vingança, né? Ele talvez aproxime a gente aí, a gente já tentando pensar, né, dentro do quadro, numa tentativa de conseguir o perdão, de pedir o perdão, e aquela alma ferida ainda não consegue dar o perdão, nem libertá-lo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, tem uma frase fantástica. Lá está escrito, o perdão é a virtude que liberta. O perdão, nesse caso, libertaria a encarnada do processo anímico e o desencarnado do compromisso dos erros do passado. Não estariam redimidos. Com certeza, ele ainda precisa reconstruir o sentimento destruído. Mas estariam livres do processo de autoculpa, de consciência de crime, de cristalização mental. É algo profundo para a gente refletir. Quantos comunicantes que passam na desobsessão dizem, eu nunca perdoarei. Eu me lembro, certa vez, de uma sessão que eu participei há muito tempo, mas ficou marcado para mim, de uma entidade que dizia algo a esse respeito, direcionada a um frequentador da desobsessão. Por isso que a gente fala que a desobsessão é uma terapia em grupo. O nosso passado, naturalmente, vem à tona, porque os espíritos começam a equalizar
esses traumas. Se não estão no campo anímico, se processam no campo mediúnico. E a entidade dizia, né, a um dos frequentadores, eu não te perdoo, eu vou te perseguir a vida toda. E ele foi levando aquilo ali sem muita importância. Eu estou acostumado com isso. Você não é o primeiro. Quase que desafiando para que a entidade contasse o motivo. De repente, o espírito falou o motivo. Claro que não cabe a gente expor isso, mas era algo muito profundo a nível de família. E o nosso companheiro encarnado do trabalho veio às lágrimas, pela vergonha. Então a gente às vezes acha assim, o espírito falou que me persegue, que não me perdoa, então peça perdão. Fala, meu irmão, eu estou me esforçando para mudar. Conviva comigo que você vai ver essa realidade. Não entra desafiando, não, mas não, o passado tal escondidinho sobre um véu, não deve vir à tona se não for para ser tratado com inteligência e com equilíbrio. Pensemos muito a respeito disso. A nossa irmã tem um passado complicado, uma alma que foi destruída por aquele homem. Ele chegou num grau que, como a Ângela colocou aqui, né, dos detalhes que foi narrado, ele está sofrendo. Ele já aspira a se libertar daquele problema, mas ela está cristalizada. Ela não permite. A consciência de culpa o atrai. E o atraindo faz ela entrar em crise. E aí a gente vê um ciclo vicioso que se expressa dentro das reuniões de desobsessão. Ante a aproximação de antigo desafeto que ainda a persegue de nosso plano, reviva a experiência dolorosa que lhe ocorreu em Cidade do Velho Mundo, no século passado, e entra em seguida a padecer insuportável melancolia. Aí fala assim, mas aí está colocado que ele a persegue. Mas com que objetivo? Se ele já está entristecido, se ele já está, talvez, a um passo de pedir justamente esse perdão. Recomeçou a luta na carne, agora falando da médium. Na presente reencarnação, possuída de novas esperanças. Então, quando em espírito, ele falou, que bom, vou reencarnar, Senhor me dá força, vou vencer essa encarnação, cheia de esperança. Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, porque ela não conseguiu libertar-se dele, e ele ainda também não se libertou dela, que a ela se enleia através de vigorosos laços de amor e ódio, ao que prende os dois. Ele não está perseguindo para fazer mais mal a ela, mas ele não consegue se libertar, porque tem um sentimento de culpa também de ter aniquilado a existência. O ódio é sempre o amor que não foi correspondido. Aonde existe ódio, antes existia nem que fosse o desejo. E ele, mal trabalhado, se tornou um sentimento ruim. Perturba-lhe a vida mental, necessitada de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. É um caso difícil. Difícil. Porque você vira para ela e fala assim, minha irmã, você perdoa? Ela no estado consciente perdoa. Mas quando ela entra na lembrança do passado que foi assassinada, não perdoa. É igual falar para ela assim, você perdoa alguém que atente contra a sua vida? Perdoa. Mas se alguém atentar contra a minha vida, perdoa? Eu me lembro da história do Papa João Paulo II, né, quando ele sofreu um atentado. Foi uma pessoa, né, que atentou contra a vida dele. E ele ficou muito debilitado com aquilo tudo. Tão logo ele recuperou. A sua primeira atitude foi visitar aquele que atentou contra a vida dele na cadeia. Sentou junto com ele. Não condenou. Não foi lá para que o homem lhe pedisse perdão. Foi abençoar o homem, dizer que todos são irmãos perante Deus.
É alguém que preocupa, né? Uma alma que já tem uma visão diferenciada. Se alguém atenta contra a minha vida e está preso, eu não quero que ele saia nunca. Enquanto ele está preso, eu estou seguro. Que preso? Quando que um espírito está preso? É isso que dá esse pessoal que defende pena de morte. Eu vejo espírita falando em pena de morte. Dá vontade de sacudir a cabeça e bater na parede. Pelo amor de Deus. Você libertar o espírito do corpo é dar a ele 100% de liberdade de ação. Aí você pega um malfeitor, você pega uma pessoa que é um psicopata e destrói o corpo físico. A violência aumenta. Você potencializa a ação dos maus, fortalecendo as suas lidas, porque aquele agora não tem mais necessidade do sono, não está mais preso ao corpo, não vai mais refletir. O tempo no corpo é um tempo de reflexão. Então, às vezes, claro que o nosso sistema penitenciário está muito, mas muito distante de ser algo produtivo. Mas se nós tivéssemos algo realmente que proporcionasse ao criminoso a reflexão dos seus atos, nós poderíamos estar ganhando muito tempo, ao passo que se você aniquila a vida dele, você simplesmente sepulta as suas esperanças de crescimento, de arrependimento, que podem acontecer. Não há uma só alma que está perdida. Então, nesse caso, é um caso complicado. Isso, então, né? Isso quer dizer, então, Hilário começou a falar, mas a frase ficou no ar, porque o instrutor lhe definiu o pensamento acrescentando. Isso quer dizer que nossa irmã imobilizou o grande coeficiente de força do seu mundo emocional, emotivo, em torno da experiência que nos referimos. É a cristalização mental. Imagina aquela pessoa que foi duramente ferida no seu campo emocional. Uma pessoa que sofreu uma traição. Uma pessoa que sofreu um atentado. Ela tem dentro de si uma ferida aberta. E quanto mais ela revive aquilo, mais ela fortalece essa cristalização, a tal ponto que nem um choque reencarnatório consegue aniquilar por completo as impressões que aquela cristalização fica. Um exemplo disso nós falamos na semana passada, o medo da morte, né? Há tantas pessoas que falam assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de ser enterrado vivo. De onde que vem esse medo? Vem das nossas desencarnações, aonde sem um preparo devido, estávamos tão ligados ao corpo, ao campo material, ao campo sensualista, até mesmo a processos, né, de suicídio, que sentimos aquele processo de despertar ainda preso ao corpo físico, de acompanhar os primeiros processos da decomposição, e essas lembranças, essas sensações ruins, elas ficaram tão cristalizadas num medo, numa insegurança, que nem o choque de uma nova vida consegue apagar. Eu tenho medo de ser sepultado vivo. Ninguém vai ser sepultado vivo hoje em dia, que só a preparação para você ser sepultado te mata. Então não tenha medo que isso vai acontecer, que não vai. Outros falam assim, eu prefiro ser cremado, porque se eu for cremado, mesmo se eu estiver vivo, eu não vou ser enterrado vivo. É pior, vai queimar vivo. Mas cada um escolhe o seu próprio caminho. A preparação hoje para o sepultamento, para a cremação, ela já impede que qualquer pessoa que ainda esteja encarnada, seja no processo de catalepsia ou outro qualquer, venha a continuar ainda ligado ao corpo físico. O que acontece é que, mesmo tendo o fenômeno da morte, a desencarnação ainda não se operou. Aí essas reminiscências, essas trocas de vibração e de sensação, causam cristalizações mentais que hoje são fobias, são medos. Tem pessoas que têm medo de morrer afogado. Eu detesto entrar na água. Por quê? Qual a experiência que eu tenho dessa vida sobre isso? E não fazem essa ligação, mas se eu tenho essa fobia, esse medo, e não passei por nenhum trauma nessa existência,
é porque eu trago alguma carga emocional que o choque reencarnatório não proporcionou esquecimento completo. Essa nossa companheira, ela, igual ele disse, ela imobilizou um grande coeficiente de força do seu mundo emotivo em torno da experiência que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta, fixando nessa lembrança, quando instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi refletido algoz, passa a comportar-se como se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar. É então que se dá a conhecer como personalidade diferente a referir-se à vida anterior. Ela faz uma comunicação de vida passada como se fosse uma outra entidade durante a reunião mediúnica. E aí a gente vê como é importante a reunião mediúnica. Como que ela, na sua espontaneidade, pode proporcionar alívio aos desencarnados como aos encarnados. Que um tratamento desse faz com que ela, aos poucos, vá destruindo uma cristalização que está ligada ao passado, que quando ela desencarnar vai vir à tona. O espírito acaba retornando aonde esse coeficiente de energia está preso, onde não foi trabalhado. Nós precisamos começar a nos libertar de traumas, de energias ruins, de pensamentos, fulano uma vez me fez tanto mal. Que fez mal nenhum. Me ensinou alguma coisa, me ensinou a ser paciente, me ensinou a ser confiante a Deus. Mas fulano tomou meu lugar. Que tomou nada, não existe injustiça, o lugar não era meu, era dele. Começa a se libertar. Esquece essas coisas que a gente não vai carregar, a esses desejos, a essas posses, isso tudo vai ficar para trás. Torne-se uma alma livre, liberta, para que aí sim a gente consiga andar para frente. Senão a gente aspira ao progresso, mas retorna sempre ao passado, complicado, tortuoso, sofrido, em dificuldade, em lamentação. Esse processo, quando há um retorno do inconsciente da vida passada, é uma comunicação denominada anímica, de ânimos, do latim alma. É a própria alma que traz uma experiência cristalizada, que precisa se descristalizar, que precisa quebrar essa energia que faz com que ela se torne um mineral. O mineral ele tem uma força de agregação. À medida que essa força de agregação vai se decompondo, ele vai se espargindo. E ele deixa de estar no estado sólido e passa para um estado líquido e possivelmente para um estado mais gaseificado. Nós, em espírito, não podemos estar cristalizados, porque a cristalização já é o estado do corpo físico. O corpo físico é uma cristalização biológica, necessária à vida que temos. Mas quando desencarnamos, nós precisamos sair dele sem cristalizações. E as cristalizações principais se dão na falta do perdão, do entendimento da vida e de realmente valorizar aquilo que precisa ser valorizado e deixar para trás aquilo que não tem mais importância. É um grande ensinamento para a nossa vida, a gente pensar a respeito disso e tentar entender a respeito disso. Quando nós tivermos alguém na nossa casa espírita que esteja comunicando sempre no campo inconsciente, e toda comunicação seja um ciclo, retorna ao mesmo problema, é um grande sinal de animismo. E é ali que o doutrinador precisa aplicar uma dose especial de amor para que o ser espiritual possa romper com as suas próprias dificuldades, perdoar, se libertar e viver sem aquela crise. Aí a gente vai perguntar, mas será que ela é médium por isso? Claro que é.
O fato dela receber uma corrente mental e adentrar o inconsciente, ela tem um potencial mediúnico que pode ser trabalhado. Mas, no momento, é um potencial anímico que precisa ser conduzido a uma reflexão maior. Vamos parar por aqui, pensar bastante a respeito disso, para que a gente possa entender muito bem o animismo, a mistificação, sem perdermos o foco que é a comunicação espiritual, pura e cristalina como ela precisa ser, e um dia com certeza será para todos nós. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, mestre e amigo, neste momento, Senhor, quando estudamos as forças anímicas que nos prendem diversamente a experiências infelizes do passado, refletimos. É importante para nós, Senhor, sobretudo, deixar para trás aquilo que não tem mais importância, aquilo que já passou, porque tudo passa. Se a felicidade passa, a dor também passa. Se o sofrimento bate à nossa porta, um dia ele acaba. Se a alegria está transbordando em nosso lar, pode ser passageira. Que saibamos buscar o equilíbrio, que saibamos conviver com as pessoas sem nos sentir proprietários delas, porque não somos. São espíritos que nosso Pai Celestial nos empresta, na condição de companheiros, irmãos e filhos, para crescermos juntos em benefício do mais alto. Se tivermos em nossas casas de trabalho comunicações anímicas, saibamos identificar, Senhor, para que os nossos irmãos ainda presos a experiências infelizes possam se libertar e almejar um caminho mais lúcido, mais liberto, mais soberano, a consciência que nos aguarda. Abençoe, Senhor, as almas que estão partindo. Essa semana tivemos alguns casos na nossa cidade, e todas as cidades do Brasil estão tendo. E todos os países, Senhor, têm partido almas, algumas conscientes, outras revoltadas, mas que todas elas recebam da espiritualidade um abraço, para que se desarmem, para que se libertem das cristalizações infelizes e possam almejar o mundo melhor que já está raiando. Sabemos que a regeneração, Senhor, gradativamente se implanta. E para que ela venha, muita coisa precisa mudar. Principalmente a nossa casa mental, para começarmos a espelhar essa nova realidade a todos aqueles que convivem conosco. Muito obrigado por mais esta noite de estudo. Abençoe o nosso grupo de trabalho. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos aí pela presença.